Olá, queridos Qualinautas Q3, 14 horas e 8 minutos, estamos dando início ao programa Q3. Hoje o programa está começando até um pouco mais cedo, o pessoal já está cada vez mais eficiente, né? Antes demorava 12, 13 minutos, agora em 6 minutos o estúdio já é montado. Parabéns aí para o pessoal da produção, o pessoal do Switch, que está cada vez melhor. O Felipe aí está dando conta aí do recado rapidinho aí. Muito bom. Pessoal, o tema hoje do programa, ele é um tema importantíssimo para o país, muito importante. Se a gente quiser ser alguma coisa no mundo, ele tem a ver com o tema do programa de hoje. Até eu combinei com a nossa convidada aqui que a gente vai fazer uma cópia desse programa e vai encaminhar para o pessoal do Movimento Brasil Competitivo, para o Dr. Gerdau, para o Elcio De Luca, para ver se eles podem realmente se focar um pouquinho nesse campo, até porque esse campo está muito mal parado, assim, muito mal assistido, eu diria assim. E o objetivo da nossa convidada é dar um pouco de estrutura para esse campo. Nossa convidada hoje aqui é Regina Visani. Boa tarde, olá. Regina, que bom te ver aqui. Tudo em ordem, Valdemar, obrigada pela oportunidade. Ora! Sobre esse tema que para mim é a minha paixão. Pois é, Regina, a gente já tem uma larga tradição de relacionamento, estudamos juntos aí marketing, depois na época ela era gerente de produtos na Appian, depois sempre caminhou pelo mercado farmacêutico, esteve pela IBM, etc., mas sempre esteve dentro do mercado de medicamentos, né, Regina? Mercado farmacêutico. Mercado farmacêutico. Você teve em Allergan, você teve em Squibb, Appian, Merrill. Exatamente. Não é? Agora fica um pouco difícil, né, pra gente saber, porque houve tantas fusões, aquisições. É como fala o Musa, o presidente da Roda, que diz assim que ele trabalhou a vida inteira na Roda e sempre competiu com a empresa lá alemã lá, que no final comprou e virou era concorrente, né? E ele falou, eu não sei nem quem paga minha aposentadoria hoje, né? E a Hecht, né, que competia com a Rodia, e aí no final da carreira dele as duas se juntaram, etc. Ok, isso é uma característica do mundo de hoje. Quer dizer, quem paga minha aposentadoria, não sei. O importante é estar pagando de alguma forma, mais ou menos, né? E a Regina, nesse caminho todo que ela tem, morou no Canadá, Regina? Morou no Canadá? 7 anos de Toronto. Toronto, que beleza, hein? Fiz o meu Master na Schulich, York University, de Toronto, que foi assim, um aprendizado incrível, difícil também, né? Porque a temperatura lá não ajuda muito. 32 graus abaixo de zero, hein? Nossa, é muito, muito complicado. E Toronto não é o lugar mais frio. Toronto já faz ali no lago, né? No Lago Michigan, etc. Ali, Toronto é bem frio, mas não é norte de Canadá, né? Norte do Canadá, então, é um horror, né? Mas uma cidade maravilhosa, uma cidade incrível, um país, assim, fora de série, um país que cuida bem dos seus cidadãos, sabe? Eu senti isso. Quando eu estive por lá pelo Canadá, eu tive contato, naturalmente, nós conversamos, etc. Eu conheci outros profissionais que estavam lá, pessoal que vinha da Alemanha. Conheci um casal almoçando com eles, que eles eram que eles chamam lá, né, aquela região da Baviera ali, da Black Forest, que é Floresta Negra. E eles foram convidados, já que eles tinham uma experiência agrícola, eles foram convidados pelo governo canadense para ir desenvolver uma produção lá no Canadá. Então eles migraram para o Canadá e já levaram know-how, experiência, estavam super felizes lá de estarem morando ali. Na verdade eu estava com eles em Quebec, ou Quebec, depende da briga, né? Essa pronúncia, eu estava com eles em Quebec. E eles estavam explicando como é que eles chegaram no Canadá, por que eles vieram, etc. Como eles foram convidados. Então, realmente, recebe bem os cidadãos, né? Muito, muito. Muito bem, né? É um país que te carrega no colo, se você precisar. Eu costumo dizer que é os Estados Unidos passado a limpo, né? Quer dizer, os Estados Unidos passado a limpo. E a Regina, de volta ao Brasil, voltou ao mercado farmacêutico, mas ela tem aí uma coisa que está mexendo com ela, que é como tirar um pouco, né,
dessa coisa, desse ranço, desculpe usar a palavra, mas é um pouco assim, se a gente quiser, vamos dizer assim, pintar com cores fortes, desse ranço da pesquisa dos laboratórios e chegar aí ao mercado, porque ela é uma profissional de mercado, é uma profissional de marketing. Esse é o tema do programa de hoje, né, Regina? Isso. Bom, conta um pouquinho pra gente de quais são os passos que você tem dado para chegar até o Innova Bank, que nós vamos falar daqui a pouco. Como é que você viu? O que te incomodou? O que te moveu para fazer esse trabalho? Bom, na realidade é uma mobilização mesmo, é uma causa que nós começamos a abraçar a questão desde 2008. Bom, eu vim da indústria farmacêutica, o tempo inteiro, desde química, controle de qualidade até gestão de unidade de negócios para a América Latina, e trabalhei também com pesquisa clínica. Nessa época que nós estávamos fazendo uma prospecção de estudos clínicos para trazer para o Brasil, foi, a meu ver, o marco na alteração da minha proposta de trabalho junto à Exceed Américas. Exceed Américas, o que é? A Exceed Américas é minha empresa de consultoria e assessoria em desenvolvimento de negócios. Então, nós fazemos a aproximação de empresas inicialmente dentro da área farmacêutica, né? Tem muitas empresas que querem se instalar no Brasil, procuram parceiros e nós, pela própria vivência dentro da indústria, nós conhecemos todos esses parceiros potenciais para fazer o matchmaking, como se fala. Uma das áreas que nós trabalhamos, quando eu trabalhei com pesquisa clínica, a missão era conseguir projetos de pesquisa clínica para o Brasil, para que a gente pudesse trazer esses projetos para cá, fazer a elaboração de pesquisa. Tirando fora a parte regulatória, que é uma parte também bem complexa na área para aprovar um protocolo de pesquisa clínica, a maior dificuldade que nós tivemos foi vender o Brasil lá fora. Pois é. Bom, eu vou aproveitar e dar boa tarde para o mestre Wilson. Boa tarde, mestre Wilson. Seja bem-vindo. Tudo bom? Boa tarde a todos, né? Seja bem-vindo. Como todo empresariado brasileiro, eu estou sempre correndo, né? Não é verdade. Eu falei para o Valdemar que os outros motoristas não combinaram direito comigo, né? Eu falei, vou sair atrasado, eles não ouviram. Não ouviram. Mas estou aqui com todos. Boa tarde a todos. Muito bom. O Wilson se animou muito com esse tema, porque é um tema que envolve, vamos dizer assim, inovação, pesquisa, a fronteira do conhecimento, e envolve também bastante software, bastante website, banco de dados, etc. Ele vai ter uma excelente contribuição a nos dar aqui durante o programa. As pesquisas são as preliminares da inovação, né? Sim. Então, sem pesquisa... Pois é, e a Regina tem um cenário aí, que assim, a gente quando olha... A gente pode olhar vários cenários. Na verdade, esse cenário não é homogêneo, né, Regina? Você tem ilhas de excelência e você tem situações dramáticas. Nós estamos vivendo essa semana uma das situações dramáticas que envolve a universidade, etc., que é essa bobagem dessa greve da USP, essa coisa aí que já tinha que ter acabado, tinha que ter superado. Isso aí é uma bobagem, isso aí é um entulho, né, entulho dos terroristas patrocinados lá dos anos 60, que eu vivia aquilo lá com o Zé Dirceu lá na USP e tal. Limpa essa coisa, vamos tocar para frente, bola para frente, o mundo precisa. Não, imagina, nem no tempo que o Zé Dirceu era aluno lá, ia jogar crepe lá na Poli, lá, a coisa era tão confusa. Então, realmente, assim, gente, tudo bem, tem várias razões, tem vários motivos, eu não estou querendo fazer juízo de valor, mas não atrapalha a vida de quem quer ir para frente, né? Não fica...
atravessando o carro na avenida para atrapalhar o trânsito de quem precisa chegar, né, Wilson? Tem muita gente querendo estudar, né? Nossa, uma grande maioria. Grande maioria. O que é bom agora, pelo que a gente está vendo, é que a maioria, esse pessoalzinho que faz esse movimento, é uma pequena minoria ainda que vai acabar se diluindo ainda mais. Uma coisa antiga, uma coisa muito antiga. Fora de O que eu acho época. mais estranho é que assim, você tem uma minoria e uma minoria dentro da minoria. Sim, exato. Mas isso sempre foi assim, viu? Essas reuniões do centro acadêmico, era assim, eu me lembro bem, eu vivi aquilo no meio, eu vivi dos dois lados, eu vivi do lado, digamos, do nosso primo lá, da Uni, do Travassos, e conhecer essa turma toda, enfim. É complicado. O pessoal que realmente não quer estudar fica atrapalhando a vida de quem quer estudar. E as universidades, elas estão cheias dessas situações de uma forma geral, e isso tem impacto direto nos laboratórios de pesquisa, né, Regina? De uma certa forma tem impacto. Olha, eu acho que isso está mudando. Na realidade, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que os pesquisadores hoje, só voltando um pouquinho com relação a desconhecimento do Brasil, para poder fazer o link com o que nós estamos fazendo. Nós tivemos, no final de 2008, havia pessoas que perguntavam para nós se havia PhDs aqui no Brasil. Então, até que perguntaram uma vez, até que no final desse processo, uma empresa que estava focada em cardiologia, que queria trazer um trabalho em síndrome coronariana aguda aqui para o Brasil, me perguntou como era a cardiologia no Brasil. Aí para mim foi a gota d'água, né? E nós brasileiros, como brasileira, né? Esquece como empresária, como Medici de Américas, não. Aquilo me pegou na alma, me pegou como brasileira mesmo. E foi aí que nós começamos a fazer um trabalho junto com as universidades, com os cientistas. A indústria farmacêutica sabe fazer melhor, é trabalhar com pesquisadores, com formadores de opinião, tudo. Mas nós entramos em todas as áreas das universidades. E essa visão de lá de fora não era percebida aqui dentro. Por quê? Porque os nossos cientistas, eles fazem esse tipo de trabalho, fazem parcerias com o John Hopkins, com as grandes universidades lá fora. O que acontece é o seguinte, eles não são visíveis, a visibilidade nós estamos falando de 2008, quer dizer, é algo bem recente. A visibilidade é dada às universidades lá fora, por quê? Porque eles têm um marketing deles muito bem feito. Tá? Vamos tirar o chapéu para isso. Não que os nossos não sejam bons. Nós, nessa caminhada de 2008 até agora, nós descobrimos coisas maravilhosas dentro das universidades. Você acredita que as universidades fora, uma grande parte, ou talvez a maioria, surgiu de investimentos privados, né? Sim, sim. Você acha que o Brasil, ele não tem essa característica, as universidades surgem de investimento público inicialmente, não é? Investimento público, talvez inicialmente. Talvez isso que diferencie. É um processo, tá? O processo o afastamento inicial do setor privado das universidades, a forma em que os nossos cientistas são avaliados. Até pouco tempo, até esse ano mesmo, eles eram avaliados pelo número de publicações. Então, como deputado, quanto mais lei inventa, mais publicações. Isso, até um certo ponto, pode ser bom e pode ser ruim, mas eu vou falar da parte boa disso. A parte interessante é que nós produzimos, diferentemente dos outros países do BRIC, tá? de China, Índia e Rússia, isso não é uma análise minha, e sim de clientes nossos que fizeram visitas a vários centros de pesquisa no Brasil, etc. Eles falam que o brasileiro, o cientista brasileiro, aí veio o ponto positivo, que é ter focado tantos anos na geração de conhecimento, né? Que nós estamos anos-luz na frente deles, dos outros países. Porque nós estamos trazendo inovação, sim. Nós estamos trazendo ciência pura. E eles não, estão fazendo uma ciência, não uma ciência, tem muita gente fazendo ciência radical aqui, pesquisa de inovação radical. Enquanto lá fora é uma pesquisa de inovação, são inovações
incrementais, ou seja, uma nova forma farmacêutica, uma nova forma de distribuir o produto, enfim, são esse tipo de inovações. Então, nós temos... Tem cientista que liga para Você não acha que isso... às 11h30 da noite no laboratório. Você não acha que isso, Regina, tem a ver com a ligação do pesquisador com a empresa? Porque, afinal de contas, a empresa realmente precisa viver do mercado. Ela não vive de doação, ela não vive de fundos, ela vive do mercado. Claro. E a empresa precisa realmente, muitas vezes, das inovações incrementais para ir superando pedra a cada vez. Não adianta ela também... Ela tem sim que fazer a inovação disruptiva ou inovação, digamos, radical, mas ela precisa, não adianta só viver de saltos, ela não pode viver de grandes saltos, ela tem que viver de saltos e de melhorias no dia a dia. É assim que o mundo funciona. Eu diria, claro. Mais tempo de melhoria no dia a dia do que inovação disruptiva. Então, e aí o que acontece, minha leitura disso é assim, eu até uma vez falei com o responsável por essa área lá na Unicamp, que ele falava assim, se eu estivesse numa fila de padaria lá em Massachusetts e perguntasse o que eu faria, eu diria, eu sou pesquisador. Aí a pessoa me perguntaria, em que empresa você trabalha? Aqui no Brasil, a mesma pergunta, a pessoa me perguntaria, em que universidade você está ligado? Ah, porque nós estamos distantes. Mas, na verdade, se você pensar um pouco, os impostos que as empresas pagam é tão alto, qualquer 2% de imposto se aumenta assim. E, com 2% do faturamento das empresas, a empresa podia investir muito em pesquisa. Elas mesmas. Quer dizer, 2% de imposto que se aumenta assim do dia para a noite, benefício. Recentemente, nós acabamos de conversar sobre uma entrevista do Sardenberg sobre o mercado paraguaio. Gente, Paraguai, vamos aprender com o Paraguai? Vamos aprender o que com o Paraguai, Regina, por exemplo? Vamos ver. Por exemplo, número de dias trabalhados no ano. Vantagem de Quanto mais? Redução de impostos, de 41 impostos para 5. Quanto mais? O Paraguai, gente, saiu de 41 impostos, foi para 5 impostos. O Paraguai, a carga tributária deles é 10%. 10%, 8%. 8% do 8% PIB. do PIB. Nós é 40 e tantos. Dias trabalhados por ano, eles têm 2 meses a mais de dias trabalhados por ano. 2 meses, 48 dias. 48 dias são 2 meses a mais de trabalho por ano. São 48 horas semanais. 48 horas semanais. Aqui férias, quantos dias nós de férias? 3 meses a menos, porque trabalhamos para pagar impostos, né? Tem 5 feriados a menos. 5 feriados a menos ou são só 5? São 5 feriados a menos que nós, que o Brasil. Então, assim, quer dizer, a gente fala, mas assim, até o Paraguai já está conseguindo ser mais competitivo. E o Brasil precisa ser mais competitivo. Eu sei que a gente precisa fazer eventos, precisa fazer jantares, precisa fazer comemorações, mas a gente tem que realmente fazer o que o Brasil precisa. Regina, conta para nós uma situação que você me contava no meio do caminho, aquela questão lá da Amazônia, que você até comentou antes. Bom, o que a gente estava comentando era o seguinte, nós temos dentro da área farmacêutica, você tem... Bom, o Brasil, para começar, ele, por natureza, ele deveria ser o país da biotecnologia, o primeiro no mundo da biotecnologia. Agora, o que nós precisamos trabalhar é a vontade política de fazer com que isso aconteça, porque nós temos tudo para ser os pioneiros, os principais, o principal player nessa área. Assim como a gente hoje é o primeiro em futebol. Era. Assim como a gente fala que é o primeiro em commodities, produção de soja, produção de bois, não sei o que. Minérios, a Regina está falando, nós podíamos ter o mesmo destaque em biotecnologia. Sim, nós somos o país que tem a maior biodiversidade do planeta. Então, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Tem uma certa, tem alguns problemas que deveriam ser tratados com maior urgência, tá? Nós não estamos falando que não estão sendo tratados sim, que é o acesso ao nosso patrimônio genético, tem uma estrutura, há leis, porém as leis, a regulamentação,
é muito complexa, de uma complexidade que chega ao ponto de não ter uma solução. Eu vou contar um caso, não vou nem mencionar a empresa, mas é o caso de uma empresa farmacêutica brasileira que desenvolveu um produto por anos com base numa tecnologia, numa molécula da Amazônia, e dentro dessa lei, quem regulamenta isso é o CEGEM, que faz parte do Ministério do Meio Ambiente. Dentro dessa lei, deveria ser avaliado parte dos recursos provenientes da venda desse produto, deveriam ir para a comunidade que deteve o conhecimento inicial nativo das propriedades daquela molécula ou daquele composto. O que aconteceu foi uma coisa assim inusitada. Eles não acharam qual era a comunidade que detinha esse conhecimento. Portanto, não aprovaram o produto. Então, quer dizer, foram anos de investimento, esse produto agora ele é liberado, as empresas estão pegando esse composto da Amazônia venezuelana, trazendo para o Brasil, e nós estamos importando esse produto. Quer dizer, não é lindo, nego? Então, quer dizer, bem engraçado, vamos parar com isso, porque gente. A empresa podia usar isso como marketing depois, né, inclusive. Não, fala pra mim o dinheiro que... Nós estamos falando de uma empresa genuinamente brasileira, tá? Que começou com inovações incrementais, tá? Que partiu para inovação radical, que é esse tipo de produto, e que, de repente, se vê limitada a poder desenvolver, a poder colocar no mercado um produto que levou, sei lá, 8, 10 anos de pesquisa. Então, mas e não tem ninguém lá, gente, que fala assim, não, vamos pegar essa comunidade aqui, olha, parabéns, muito ganhou, vocês ganharam aqui esse... Não, olha, o que seria mais, mas tudo bem. Vai, é que não tinha assim, nenhuma ONG de político por lá, viu, pra eu tô falando assim de uma forma um pouco mais superficial. Quem está bastante envolvido com isso é a Maria Celeste da Emmerich, lá da Fiocruz, porque o produto era uma transferência de tecnologia da própria Fiocruz, tá? Enfim, ela está bastante envolvida nisso, mas o que a gente vê é que há muita demora. Universidades, tá, depois estão levando multas altíssimas, tá, para que, por ter começado a pesquisar esse patrimônio genético. Qual seria, sei lá, uma saída superficial? Não sei, não é a minha... Sim, não tem uma solução ainda. A minha especialidade, foco, mas se você não encontra quem é o detentor desse conhecimento, gente, não pode se colocar esse valor, depositar em um fundo X, para ser, quer dizer... Mas o Valdemar falou, não tinha uma ONG lá, enfim... É o fim da picada, Eu acho que esse é o cenário, que é nesse cenário que vivia a pesquisa brasileira. E eu imagino que isso esteja no setor médico-farmacêutico, deve estar em outros segmentos. A indústria brasileira realmente está cada vez menos competitiva, porque os produtos chineses estão chegando assim muito rapidamente, né? Esse estádio que o Brasil joga daqui a pouco foi feito pelos chineses. Construído pelos chineses lá no Gabão. Gabão? Nossa. Que vai ter o jogo agora. Foi construído pelos chineses, não sei quanto tempo, 80 mil lugares, etc, muito rápido. Um amigo meu, Paulo Benetti, que já esteve no programa algumas vezes aqui conosco, me contou que lá na China, o padrão, vamos dizer assim, o padrão deles para residência popular é de 6 andares sem escada. Aqui no nosso são 4 ou 3, né? Você pode até 4 andares sem escada. Na China, 6. Mas eles fazem isso em um dia. Diz que na feira da China que estava tendo lá, ele falou, Valdemar, eu fiquei impressionado. Eles todo dia começavam um prédio novo e terminavam um prédio novo por dia. Tem países aí que estão construindo ilhas, construindo casas em lados, né? E a gente tá aqui... isso é com muito dinheiro, só que a gente está fazendo isso com pouco dinheiro, com muita ciência e com pouco dinheiro, com materiais eficientes, com materiais baratos, que são moradias populares,
reformulando todas as suas cidades e fazendo as coisas com bastante competitividade. E nós aqui continuamos com aquele entulho, jogando fora aquelas caçambas e não sei o que, material e quebrando material. Bom, Regina, qual é a tua contribuição para esse cenário? Já que você não é política, já que você não é legisladora, já que você não é pesquisadora da universidade, como é que você está ajudando o Brasil? De que forma você está ajudando o Brasil? Bom, a primeira coisa que nós estamos fazendo é tentar tirar o pessoal dos laboratórios para levar a participar de reuniões de negócio internacionais. No caso da parte de biotecnologia, nós levamos esse ano, foi a primeira delegação brasileira de universidades. Nós tínhamos 8 universidades brasileiras. A Bio International Convention é o maior convenção de biotecnologia do mundo. Foi assim um sucesso a participação dessa delegação. Nós tiramos cientistas que puderam ver como é que os seus pares em outros países do mundo conseguiram colocar aqueles seus babies, né, as suas crianças no mercado, né, em fase de desenvolvimento, tudo. Então, nós estamos contribuindo dessa forma, fizemos uma sessão também, coordenamos e moderamos uma sessão sobre o Brasil na Bio. O ano que vem nós submetemos uma proposta de sessão também, e dessa vez foi junto com a Universidade Federal do Amazonas, e dessa vez nós queremos uma breakout session para falar do trabalho desses cientistas que são quase missionários naquela selva, andando de barquinho, tá? Para participar dentro das comunidades, para fazer seleção de projetos, matas, etc. E a ideia maior, eles estão treinando pessoas, estão fazendo um trabalho assim maravilhoso, com um dos maiores intuitos deles não é só a parte da biotecnologia em si, mas se você consegue, olha o foco, se você consegue preservar a mata desta forma e provar para as populações de que o rendimento que eles terão por fornecer as moléculas e o retorno que eles vão ter é maior do que você desmatar a própria mata. Sim. Entendeu? Um sentido de preservação. Então nós queremos levar todos eles para esses cientistas. Precisa de pesquisadores de campo, né? Pesquisadores de campo, precisa de pesquisadores com conhecimento da mata, precisa de conhecimento da população, da parte cultural da população, das populações ribeirinhas. Então, no Pará, no Tocantins, na Amazônia, eles estão fazendo doutorados, programas de doutorados, de pós-doutorado nessas áreas. Tá? Então, envolvendo as comunidades. É um programa maravilhoso, que isso aí já dá um outro programa aqui para você ver. As universidades, têm formado mais pesquisadores de campo ou pesquisadores de laboratório? Dos dois. Dos dois? Os dois. Você precisa dos dois. É uma necessidade muito diferente. É multidisciplinar também, mas a parte sociológica, a parte é muito importante também. Como você envolver aquelas populações, tá? E saber qual é o tipo de planta que você vai pegar, qual é o animal. Bom, enfim, é infindável. É infindável. O brasileiro, quanto mais você entra nesse meio das universidades, você vai ver aqueles que estão preparados para sair de lá e ser um spin-off. Tá? Sair da universidade e criar suas próprias empresas. A maioria do nosso pesquisador, ele não quer isso. A maioria, ele quer transferir a tecnologia dele, ele quer continuar criando. Tá? Porque isso é uma forma, é uma cultura, é uma tradição brasileira dentro da universidade. Ele ainda quer continuar criando. E até um tipo, digamos, a gente falava lá fora, né, sobre o inovador, o empreendedor, né, e o inovador, o empreendedor e o criativo, etc. Às vezes a pessoa quer só simplesmente criar e não conviver com as dificuldades, quer dizer... Às vezes a paixão é filosófica, né, não é uma paixão...
tem um interesse financeiro. Então eu até entendo. Então também precisa ver o seguinte, será que nós não temos que formar profissionais que vão trabalhar junto com esses pesquisadores, deixar os pesquisadores, às vezes, lá no cantinho deles e tal. Isso que precisa, acho que aí vem a contribuição da indústria. Entendeu? Que é o gestor, né? Esse gestor que vai trabalhar junto. E aí você fez na tela um conceito que nós estamos trazendo aqui, chamado InnovaBank. InnovaBank. Que aqui você está trazendo uma espécie de uma versão beta ainda, né? Que ela vai entrar em teste, tá? Então vocês estão vendo aí que tem umas... São 46 áreas que não são logotipos, é só uma marcação realmente. Sim. Nós temos aqui nesse banco 46 áreas do conhecimento. Por exemplo, fala algumas. Todas as áreas de ciências da saúde, engenharias... bastante amplo, bastante amplo, ou seja, onde tem uma possibilidade de ter inovação que possa gerar receita, royalties para as universidades e possa acelerar o processo de crescimento do nosso país, ela está aí. Então, se eu sou engenheiro metalurgista, por exemplo, você pode estar nesse banco. Posso estar aqui. Se eu sou um biólogo que quer trabalhar com praga urbana, sim, provavelmente vou encontrar aqui caminhos aqui, etc. A ideia do InnovaBank é o seguinte, conversando com as universidades, os escritórios de transferência de tecnologia das universidades hoje é uma atividade recente. A própria lei da inovação é recente, a coisa veio em 2004, né? Mas esses escritórios de transferência de tecnologia, você tem alguns mais adiantados, outros que foram mais recém-formados, você tem o pessoal, por exemplo, você tem a Federal de Minas Gerais, você tem lá no Rio Grande do Sul, tanto a PUC como a Federal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Rio de Janeiro que está se desenvolvendo, enfim. Mas tem um movimento, e você nota que há um movimento proativo, você tem o pessoal Unicamp também, né, que era detentora de, acho que o maior número de patentes no Brasil, ela junto com a Federal de Minas Gerais também. Enfim, é uma coisa nova, tá? O que existe, por exemplo, numa Stanford desde 1960 e pouco, que é um escritório de transferência de tecnologia, da onde saiu o Google, etc. Nós estamos começando agora. Em 1960 e pouco. No final de 60 já existia um escritório de transferência de tecnologia na Stanford. Tá? Então, para vocês verem que a cultura é totalmente diferente, né? Nós temos um gap muito grande. Então, não dá, nesse caso, para um legislador falar, não, nós estamos caminhando, nós vamos chegar... Não dá tempo mais. Não é o vamos. É tipo assim, vamos tal data, tal dia, tal hora, e isso vai acontecer. Então, o nosso papel aqui, hoje, para você fazer uma prospecção tecnológica, você vai vai no CNPq para poder achar os cientistas, você contata as universidades, você fala com eles, tá? E sempre tem um intermediário no meio, e aí eu me incluo, como o Exceed Americas, tá? Veio uma empresa de fora que quer fazer uma prospecção de tecnologias dentro das universidades brasileiras, ela nos contrata e nós vamos atrás. Mas para facilitar a nossa vida, nós começamos a formar um banco de dados de grupos de pesquisa com a mesma estrutura que tem hoje no CNPq, só que não tem ainda as informações que as empresas querem. O CNPq não tem, por exemplo, qual é o mecanismo de ação de uma molécula ou de um produto, o que ele faz, como ele se diferencia do que existe hoje no mercado, se está patenteado ou não, se está submetido, enfim. Várias informações não estão disponíveis, tá? E o que nós queremos? Um dos principais problemas encontrados pelos NITs, pelos escritórios de transferência de tecnologia das universidades é exatamente esse. O pesquisador acaba fazendo contato com a empresa, ou a empresa faz contato direto com o pesquisador. E com esse contato direto, acaba se passando, às vezes, um ativo que seria um blockbuster, por exemplo, ao valor de uma bolsa de estudos.
Então, o NIT, o Escritório de Transferência e Tecnologia, que agora estão... Continua vendendo barato, né? Mas não é nem jogador de futebol antigamente, mas aí né? É que tá, ele é o nosso pesquisador, ele é o formador do conhecimento. O que nós brasileiros... Aí eu me Será que precisa de alguns brasileira... empresários que nem os jogadores têm, empresário de futebol para vender melhor esse... No fundo é um pouco Precisa isso, de né? boa vontade das empresas também, tá? Eu já cheguei a receber material de pesquisador ponta, tá? Que a hora que eu li, eu falei assim, não, isso aqui a empresa não vai entender o que está acontecendo. Eu peguei, reformulei, coloquei numa simples planilha Excel, que é uma coisa que a gente aprendeu a fazer, tá? E ficou viável, nós comunicamos melhor, tá? Então, a nossa ideia é que a empresa tem cada vez mais que passar o seu conhecimento e falar exatamente aquilo que você falou, Valdemar. Deixar o pesquisador fazendo aquilo que é a competência central dele, que é a pesquisa. Não esperar que os pesquisadores se transformem em empresários, empreendedores. Alguns podem ser e outros não. Sim. Então, a nossa ideia é fazer com que esse portal pode ser um próprio tiro no nosso pé, né? Porque nós queremos facilitar, nós queremos acelerar esse processo. É uma contribuição. É uma contribuição. Para organizar um pouco, né? Evidentemente. Exatamente. Que tem outras áreas de organização, área jurídica, área da legislação, área dos marcos regulatórios, que é um problema que ainda nós estamos nos defrontando em todas as áreas, né? Marco regulatório dos aeroportos, marco regulatório do não sei o quê, das telecomunicações, marco regulatório do calçado. Eu me esqueci de colocar o ponto do marco regulatório de levar a Amazônia para Baio. Quando nós estamos comentando com algumas instituições, não instituições de pesquisa, com algumas instituições públicas do governo, mas a Amazônia é um tema muito polêmico e a gente ainda não tem marcos regulatórios. A minha resposta é a seguinte: o problema do marco regulatório não é do cientista, não é do pesquisador, é de vocês que estão aí. Então vocês tratem de ajustar o marco regulatório, tá? E os cientistas vão continuar fazendo aquilo que eles têm que fazer, que é ciência. Essa coisa de e nós vamos acelerar. Existe essa coisa do, é nosso, a gente não pode entregar, não pode abrir, eles vão tomar da gente. Não seria isso. O polêmico é a própria demora na legislação. Esse caso dessa indústria, que não é só essa, a própria Natura foi multada com um valor enorme por estar procurando se enquadrar na nova lei que começou muito depois de ele já ter desenvolvido o produto. Sim. Tá? Bom, enfim. É mais ou menos parecido com o polêmico que está tendo aí no agronegócio, né? Quer dizer, o cara comprou a fazenda já está desmatada. Agora ele tem que gastar dinheiro para recompor a fazenda que ele já comprou desmatada. Mas enfim, é complicado essas coisas. É a mesma coisa que... Tudo isso está ligado à política de alguma forma, né? Sim, são as legislações, Então, nosso papel é mal esse. político, né? Porque eu acho que os outros países, eles têm política, mas eles não são extremamente políticos, né? Eu acho que eles têm uma liberdade maior para o empresário, para o investidor, para aquele que quer desbravar, pesquisar, não tem aquela coisa que fica aprendendo, amarrando. Esse meu amigo Paulo Benetti falou que você abre uma empresa na China em 2 dias. Você abre em 2 dias. Ele chegou na China, abriu. Ele hoje tem uma empresa na China. Ele chegou lá e montou a empresa dele em 2 dias. Imagina. E fecha em 2 dias também. E também provavelmente fecha aqui em 2 dias. Porque aqui você não fecha nunca mais. Então essas questões é que eu acho que assim, o que está astravancando o país, como falou, está astravancando o país, não é a pesquisa, não é o estudo, é a vontade política. É vontade e a precisa caracterizar melhor, né? Precisa caracterizar melhor o que é esta vontade política. Porque, sabe, a vontade política é um pouco genérico, né, esse termo. É competência mesmo, sabe? É competência de quem está trabalhando lá. Em vez do cara querer ficar se promovendo nas palestras. Você vai ter mais gestores na política, mais administradores, mais homens de negócio. Lá tem muito cantor, palhaço. Não temos tempo mais para
esperar a coisa acontecer, tá? O mundo está correndo, as pessoas, os países que hoje não seriam os líderes da biotecnologia, já são os líderes, tá? E nós estamos cada vez ficando mais atrás. Não dá mais pra gente ouvir, olha, estamos no caminho, não. Ou você está fora do caminho, o trem já passou. No programa passado, que nós tivemos o João Batista aqui, ele falou isso claramente na indústria. Ele falou, indústria, esqueçam. O nosso negócio, a gente pode agora entrar no mercado de serviço, no mercado de entretenimento, porque mercado industrial, etc., nós já perdemos esse bonde. A Regina está falando agora... Tá explodindo também e com dificuldades aí para caminhar para frente. Né? A Regina agora está falando que nesse campo da biotecnologia também já está, se a gente bobear, a gente também fica fora de mais essa... Agora, nós temos aqui falar de algumas instituições que também estão trabalhando e a passos rápidos, tá? Quais? O próprio INPI é um que veio de um atraso enorme, está se estruturando, tá? De uma maneira acelerada para poder atender todos os pedidos de registro de patente. Então, há focos no nosso governo, áreas, tá, que realmente estão correndo atrás e entenderam isso. Sim. Sabe? O próprio Nem Jorge Ávila... Então. Não. O que eu vejo é que nós estamos numa fase em que não tem volta. Ou acelera... ou acelera. É como uma empresa pequena que começa a crescer, né? Uma empresa pequena, quando começa a crescer, ela chega num ponto que a empresa toma corpo e você é obrigado a investir e crescer. Ou então você sai do mercado. Eu acho que o Brasil era uma empresa pequena, cheia de problemas, faltava um monte de coisa que arrumou, né? Muita coisa melhorou no Brasil aí nos últimos 20 anos. E agora, ou vai ou racha, né? Você viu uma Mas que nem o Raul Seixas falou, aluga o Brasil. Não, mas isso não vai acontecer, não. Nós não vamos deixar, não. Você tem o Sebrae. O Sebrae está muito em cima disso são também. Iniciativas tem importantes. Várias iniciativas importantes do Sebrae. Então... Eu me lembro que eu estava presente com o professor Vilanova Artigas quando o ministro Cirne Lima da Agricultura criou a Embrapa. Eu fui testemunha ocular desse fato e ele chamou o professor Artigas e falou assim, gostaria que o senhor nos desse a honra de criar a primeira instalação da Embrapa, porque a Embrapa será um projeto assim. Estou falando isso lá dos anos 70, ministro Cirne Lima, que era o ministro da Agricultura. Hoje a Embrapa está aí fazendo coisas importantes para o país. Precisava de mais Embrapa, precisava de mais Sebrae, de mais Embrapa. Também, a BDI é outra que nós temos que mencionar como estão indo atrás, sabe? O pessoal está indo atrás mesmo, está fazendo. Mas não para dar emprego para políticos. Não. São órgãos que investem exclusivamente no Brasil, né? Exatamente. O pessoal está indo atrás, sabe? O CNPq, me parece, eu não posso... É uma informação que eu tenho que ainda verificar, mas já estão mudando a forma de avaliar seus pesquisadores, tá? Então, a qualidade, já estão virando mais para a qualidade da pesquisa que foi publicada e também pela possibilidade de patentes, ou seja, o número de patentes já vai começar a ser um indicador de eficácia. E não de artigos publicados, né? Porque exatamente. Artigo... Nós somos, hoje acho que nós somos quase 3% de todos os artigos publicados no mundo. O Brasil acho que é o 10º país do mundo mas isso em não publicação. É relevante, mas não resolve, porque você publica o artigo, aí o outro vai ler, aí vai pesquisar e vai patentear aquilo que você produziu, não é? Isso acontece. E ainda tem, mas o que eu vejo é que está mudando, sabe? Nós estamos num momento, como eu diria, um momento mágico, onde vários setores e várias pessoas, tipo como você, como eu, nós estamos nos envolvendo, mas mais como até brasileiros mesmo, envolvendo com essa comunidade e fazendo a coisa acontecer. Eu acho que é importante, a gente precisa tomar consciência de que o país será aquilo que nós quisermos fazer dele. Que nós quisermos. Se a gente quiser virar Macunaíma, ele será um país de Macunaíma e seremos sempre aquela história como é que é, síndrome do cachorro, como é que se fala? Síndrome do cachorro vira-lata. Não é o caso, o Brasil é tem outra proposta, tem outro papel, tem outra dinâmica. Nós temos que ter esse sentido de orgulho, acabar com essa ideia
da mitologia de Macunaíma, né? Criar realmente a nossa mitologia do país que convive com diversidade, etc., e até por conviver com a diversidade cultural, pode explorar muito a sua diversidade biológica, diversidade de geográfica, de clima, enfim. Regina, e aí, quando é que o Innova Bank vai estar disponível para estar no mercado? Quer dizer, ele já está numa versão bastante avançada, né? Nós estamos tirando algumas... debugando, né, o sistema. Na tela vocês têm aí, eu vou passar. Na realidade, a ideia é que a conversa entre empresas e cientistas e universidades aconteça da forma mais rápida possível, tá? Então, esse é um sistema que tem alguns exemplos de algumas buscas que nós fizemos. O cientista pode buscar pesquisas de interesse ou projetos de interesse das empresas. As empresas podem acessar todo o banco de dados de pesquisas por área, por território. Aqui, por exemplo, é um exemplo de uma pesquisa que nós fizemos, de uma busca em hepatologia ou fígado, com pelo menos uma linha de pesquisa em desenvolvimento de drogas, tá? E o que é interessante é que quando você tem uma forma estruturada de pesquisa, um BI, né, um programa de inteligência de negócio, você vai descobrir que lá no Piauí tem alguém fazendo uma pesquisa com desenvolvimento de droga na área de problemas hepáticos. E não fica só no eixo São Paulo, Rio, ou seja, tem muito talento. Universidade de Brasília, por exemplo, tá? A pesquisa do feijão de corda, de uma molécula que foi extraída do feijão de corda, tem sido feita no mundo inteiro. Só que eles conseguiram fazer uma molécula análoga que funciona para câncer de mama. Olha que beleza. Sabe, isso aí na Universidade de Brasília. Gente, quer dizer, gente, é envolvente. É de uma riqueza. É apaixonante. Apaixonem-se pelo Brasil. Apaixone-se pelo Brasil, gente. Não vamos deixar isso morrer, pelo sabe? país, se depender, né, da gente, nós vamos continuar promovendo, continuar falando lá fora, fazer com que esse projeto do Innova Bank realmente saia do ar, seja viabilizado. E quem quiser se contactar com você, exideaméricas.com. exideaméricas.com, pode até colocar no meu e-mail, reginav@exideaméricas.com. Tá. E aí vocês vão contribuindo, interagindo, divulgando, multiplicando, levem isso para os seus grupos, para as suas empresas onde vocês têm, porque a intenção é que até o final do ano esse processo já esteja funcionando no ar, né? Funcionando no ar. Mestre Wilson. Maravilha de programa. Gostou, hein? Muito bom, hein? O assunto de inovação é fantástico, e a pesquisa, né, é muito importante. As pessoas precisam estar atentas para isso. O Brasil precisa estar atento para isso, né? Lá no exterior, o pesquisador, ele nunca está sozinho. A gente vê, eles estão sempre em grupos, sempre junto com empresas investindo. Aqui no Brasil, o pesquisador é uma figura única ali, que fica jogado ali, se matando, né? O professor Pardal no meio do laboratório, né? E às vezes a pesquisa fica comprometida, porque o pesquisador ele tem que parar para fazer 1 milhão de coisas, sobreviver ao mesmo tempo que está pesquisando. Então está na hora disso acabar, né? Está na hora das pessoas estenderem a mão. Para a gente melhorar o que existe, e das empresas também contribuírem, tá, com o seu conhecimento de empresa, de mercado, tá? De repente, sei lá, começar a fazer seminários, as empresas vão fazer seminários nas universidades. Não espere que o cientista saia do seu laboratório, porque é lá que ele vai ficar. Se a gente começar a criar um monte de evento para tirar esse pessoal de lá de dentro, não vai funcionar. Não vai funcionar, vai ser mais evento. Quem vai ganhar só as suas companhias de evento. Que aliás, sério. Que aliás é isso mesmo. Quer dizer, eu me lembro que na época, turma aí de eventos, HSM e outros e tal, eles tinham cotas assim para essas grandes companhias, pesquisadores, porque eram cotas mais ou menos já pré-vendidas, né? E aí juntava, assim, metade do EMI já dividia entre Petrobras e Vale, que na época era estatal e tal, enfim.
Ok, evento é importante. Só para complementar, mas bem hands-on. Tem empresas investindo milhares de reais em eventos, hein? Milhares de reais. E não investem milhares de reais em pesquisadores e em pesquisa. Né? Então então é complicado, né? Investir milhares de reais para dar de comer para todo mundo, fazer show, juntar as pessoas, pode não trazer resultado, né? E pesquisa sempre traz resultado. Terminar aqui mesmo com o chat, né? Pessoal do chat. Isso, agradecendo a todo mundo. Isso, o Neto tá no chat aqui. O Neto agora é pai, hein? A Neto é pai, isso mesmo. Neto é pai. E a gente vê esse começo. Luísa nasceu. E a gente vê esse começo, né? A mais nova qualinauta aqui do planeta nasceu, Ana Luísa. Neto, cuida bem dessa menina, não leva ela pra sua turma. Não leva ela pra andar nada de moto, nada deixa de ela moto. sendo cuidada pela mãe. Felipe tá aqui no chat. Raul Rabelo dando apoio lá nas redes sociais. Também, Raul. A Kellen Cat também. Lá de Fortaleza. Silvio Igor. Mestre Silvio. O Marco Aurélio tá assistindo e reclamou que não consegue entrar no chat porque não tem a senha. Chat não tem senha, né, Valdemar? Pode entrar lá. Coloca seu nome, viu, Marco? Mas não tem senha para moderador. Que é o seguinte, para entrar no chat, você precisa realmente fazer um pré-cadastro aqui na UTV. Mas você, para mandar pergunta aqui para o estúdio, você pode usar o linha direta. Você, quando entra, tem dois caminhos. Ou no chat para interagir, ou no linha direta. No linha direta, a pergunta chega aqui no nosso chat e a gente recebe a pergunta. Só que você não interage com os demais qualinautas. Um abraço para todo o pessoal do Orkut, do Facebook, pessoal do Twitter. Obrigado, vamos continuar curtindo lá, né, Valdemar? Isso, curtindo e compartilhando. Quero agradecer a Regina. Obrigado, Regina. Olha, muito obrigado a você, obrigado a vocês também, gente. Vamos nessa causa, porque nós temos que ser os líderes da biotecnologia no Brasil, líderes de inovação. Inovar a gente sabe muito. E tem muito talento dentro das universidades, nós temos que tirar eles de lá e fazer o mundo conhecer. É isso mesmo. Wilson, mestre. Obrigado, Regina. Obrigado, Valdemar. Bom final de dia para todos. E a gente se vê aí no On Demand, né? Ou no On Demand, um termo criado pelo mestre Valdemar aqui. Mas estava guardado, Mas não guarda, Valdemar, isso é muito bom. Não, isso é um projeto, isso é um projeto que eu quero guardar, porque a gente tem um projeto aí que no futuro vamos estar presente aí no broadcast, se Deus quiser. Em breve. E a gente se vê no On Demand, que o programa não termina, né? O programa não acaba quando termina, a gente continua aqui. E por falar nisso, hoje nós comemoramos 6 anos de programa Q3. Hoje? Hoje 6 anos, Foi lançado dia 9 de novembro de 2005. Comemoramos 6 anos, muito bem comemorado. Sem festa, não investimos em festa, investimos em pesquisa. Isso mesmo. Isso aí, mano. Em vez de gastar dinheiro com festa, nós gastamos dinheiro com conteúdo. É isso mesmo. Ok. Pessoal, até a próxima semana. Muito obrigado.